queria convidar os irmãos para junto nós, vamos ler apenas um versículo, mas a gente vai falar sobre o capítulo todo de Isaías 40, né? Isaías capítulo 40, vamos ler apenas o versículo 30 e 31. Isaías 40, vamos ler apenas o versículo 31. Mas a gente vai resumir aqui o capítulo 40. Não vamos, é claro, fazer uma mensagem positiva sobre o capítulo, né? Mas a gente vai procurar o máximo possível fazer aqui um resumo desse capítulo. Diz assim, então vamos ler aqui então, né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui o texto fala sobre uma palavra profética em favor de Israel. Israel estava lá ainda no exílio, né, de Babilônia. E Deus agora, intermédio de Isaías, procura agora trazer uma palavra para eles, dentro de uma situação crítica. Estava terminando já o cativeiro babilônico. Não vamos aqui explicar por que eles estiveram lá, o tempo não nos permite. Mas a questão é que eles estavam lá e agora Deus estava dando uma palavra para eles, intermédio do profeta Isaías, para poder agora eles se confortarem e dizer, estamos saindo daqui. Vai estar acabando todo esse momento difícil que passaram. Foram 70 anos, amados. Imagine só. 70 anos longe da sua terra natal. Né? Eles ficaram lá. Mas Deus deu essa palavra para eles. E nós podemos ver algumas coisas interessantes aqui, que no início desse capítulo, Deus, ele dá uma ordem de consolo para eles. No versículo 1, versículo 2, ele fala, consolem o meu povo, dizendo vocês, falem do coração de Jerusalém, e anunciem que o tempo da escravidão já acabou, e a sua iniquidade está perdoada, o que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Isto é, né? Eu li o versículo 1. Entendeu agora? Ele fala, console agora todos vocês. O tempo de escravidão, o tempo está acabando. O pecado deles, Deus diz assim, eu estou perdoando, né? É 40. Entendeu agora? Está acabando. É como Deus dissesse para nós também, nesse momento tão ruim que estamos passando no nosso dia a dia, né? Olha, vocês estão indo para o céu. Está chegando o momento de nós vivermos para sempre com o Senhor. Está chegando o momento da gente viver uma vida de paz eterna. Está chegando esse momento. E aqui ele dá a ordem de consolo para eles. Olha, vai lá, consola eles, Isaías. Em segundo lugar, ele agora prepara o caminho. Isso a partir do versículo 3. Ele prepara o caminho. E até mesmo dá uma luz ali sobre quem estaria ali pregando e preparando esse caminho. Porque até então, aquilo que era a esperança ainda estava não evidente. Jesus ainda não tinha vindo. Aquilo que a qual todo mundo esperava, que o próprio povo de Israel esperava, que também foi profetizado pelo próprio Isaías, lá no capítulo 14, ele fala que ele viria de uma virgem. 14 não, é 6, né? Agora nem lembro o capítulo mais. Que ele viria, que estaria aqui o grande Messias. E agora, o momento está chegando. E ele fala sobre uma pessoa chamada João Batista,
que viria esse para poder proclamar e dar abertura ao caminho do Senhor. E ainda dando continuidade, agora, a partir do versículo de 6 até o 8, ele começa a falar sobre duas coisas fundamentais que acontecem conosco, sobre a fragilidade humana e sobre a eternidade com Deus. Aqui ele apresenta, sabe, nesses versículos, exatamente mostrando para nós o quanto somos frágeis, o quanto somos fracos. Mas ele também apresenta, apresenta também sobre a pessoa de Deus, a eternidade. Quando ele apresenta Deus como eterno, quer dizer o seguinte: olha, gente, por mais que vocês se sintam fracos, por mais que vocês se sintam frágeis, mas nós temos ainda uma esperança, que é viver eternamente com o nosso Deus. Isso faz com que a gente entenda o quanto é necessário continuarmos com Deus. Aí, para nós continuarmos, a partir do verso 12 até o verso 23, aqui o Isaías, ele fala sobre a grandeza de Deus. Ele descreve o quanto Deus, além de ser criador, ele é soberano. Ele está acima de qualquer coisa. Ele está acima dos deuses que se proclamam aí nessa terra. E para dar continuidade agora, e aonde nós lemos, ele fala sobre a promessa de um renovo. E agora aqui, no versículo 27 a 31, ele está dizendo justamente sobre isso, que Deus está dando um renovo para o povo de Israel. E aí, ele finaliza no versículo 31, falando sobre 31. Justamente falando isso, sobre que o ponto ou como devemos nos proceder para buscarmos ou para podermos chegarmos lá. É claro que aqui ele fala com Israel, mas também está falando conosco. A forma, como é que é? Primeiramente, esperar no Senhor. O salmista fala que aquele que confia no Senhor, ele será colocado sobre um monte e as suas forças virão. A nossa força só vem quando nós aguardamos no Senhor. Esperar no Senhor é confiar nele piamente, saber que ele é o Deus que sabe todas as coisas e tem o governo e tem o controle da nossa vida e também da nossa família. Falo isso com muita propriedade. Aqui meus netos hoje, fico feliz de poder estar com eles aqui hoje e poder saber que, por mais que as situações adversas venham, Deus ainda sempre está guardando a nossa família. E aí, o que vai acontecer? As nossas forças serão renovadas. Quando ele fala aqui que voar como as águias, me faz algumas lembranças e faz nos pensar um pouquinho sobre o que esse animal, o que essa ave possa representar para nós cristãos. É interessante, é que a águia, quando ela é confrontada com algum animal, tipo assim, um urubu, outros mais animais, aves dos céus, ela não vai fazer nenhum confronto, ela não vai entrar em embate com essas aves. Ela faz o seguinte, é interessante, ela vai o mais alto possível. Ela suporta, mas aqueles animais não suportam. Então, ela nos ensina, sabe, amados, que por mais que viemos ser confrontados, porque os confrontos hoje não são somente alguém que vem sobre nós, ou fala de nós, ou quer brigar conosco, coisa semelhante. Às vezes os confrontos hoje são externos, e os maiores são eles. A gente se confronta com a nossa ansiedade, com as nossas depressões, com as nossas preocupações. Hoje, o mundo, infelizmente, está levando muitas pessoas a viverem com ansiedade, muito mais do que antes. A ansiedade está mais forte hoje, as pessoas estão mais ansiosas,
Essa ansiedade tem levado as pessoas muito a praticarem coisas ou viverem em situações que a qual elas mesmas não estão conseguindo entender elas próprias. Então, o que nos ensina a questão da águia? Vamos voar mais alto. Vamos chegar ao top de Deus. Porque se nós chegarmos lá, tudo estará caindo por terra. A ansiedade, os confrontos, os problemas internos nossos. Esse dia eu estava conversando com alguém sobre isso, né? Que nós temos condições de criarmos alternativa. Quando você se confrontar com alguma situação adversa, entenda uma coisa. Deus vai estar ali, sabe? Nos ensinando como nós nos ligarmos a isso. Como nós nos desenvolvermos a isso. Criando alternativas. Que alternativas são essas? Buscar a Deus. Fazer alguma coisa. Cantar. Pular, se for preciso. Tudo que o diabo quer é também que nós nos calemos. Olha o que diz lá, o capítulo 4, versículo 8 de 1 Pedro. Ele fala bem assim, olha, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, o nosso adversário, o seu adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, querendo nos tragar. Esse é o propósito dele. Mas se nós voarmos bem mais alto, e o voar mais alto é procurar nos encontrar o mais próximo de Deus possível, isso nos leva a entender que nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E quanto mais nos relacionarmos com Deus, mais próximo de Deus vamos estar. Não tem aquela coisa? O filho. Aqui vocês já foram filhos, hoje vocês são pais, não é verdade? E aí, o que nós queremos como filhos, quando nós éramos pequenininhos, lembra? É ficar próximos dos nossos pais. Estarmos próximos dos nossos pais, nós ali estamos o quê? Sentindo-nos seguros. Porque sabemos que o nosso pai, que a nossa mãe, irá nos proteger. E hoje não muda as coisas, né? Hoje, o pastor Civílio falou que aqui já é vovô, e eu também já tenho aqui os meus netos aqui hoje, nós também. E nós já criamos nossos filhos, já protegemos nossos filhos, hoje estamos protegendo nossos netos. Um tempo atrás, ou melhor, uns anos atrás, nós perdemos um neto de um grande amigo nosso. E está com dor de cabeça, sabe, pastor Civílio? Foi até naquela final do Flamengo e River Plate, lembra disso? Ele festejou a vitória do Flamengo. Bom, fazer o quê, né? Ninguém é perfeito, né? Aí ele festejou a vitória do Flamengo. Isso no sábado, que foi o jogo. Ele chegou na madrugada do sábado para domingo, começou a se sentir umas dores de cabeça. E quando chegou no hospital já estava morto. Muito triste isso. E parece que as coisas, né, ficam marcadas isso em nós, né, que nós ainda fomos lá naquele dia, tudo. E um belo dia, o nosso neto, esse que estava aqui agora, começou a sentir dor de cabeça, pastor Silvio. Aí vem aquela coisa, né? A cabeça nossa já começa a pensar lá. Eu fiquei já preocupado, eu não querendo trazer essa preocupação para minha esposa, aí eu fiquei lá, preocupado, coração já batendo forte, aí ele não conseguia colocar a cabeça no travesseiro, ele encostava um pouquinho, já começa a doer, chorar porque estava doendo, porque não colocava a cabeça no travesseiro, eu falei assim, misericórdia, Jesus. Misericórdia, meu Deus. E aí levamos para o hospital. Perdemos tempo. Eu não perdi tempo, né? Chegou lá, e eu já lá preocupado, já com o coração batendo forte. O que era, irmãos? Torcicolo. Ele não sabia falar o que era. E nós não estávamos ali para poder saber o que era, na verdade. Mas só que a aflição veio.
Aí quando o médico falou que era torcicolo, eu vi aquela voz falando no meu coração: você precisa esperar no Senhor, confiar nele. Voe mais alto como as águias, você estará mais seguro. Não saia desse voo, fique lá em cima. Quanto mais descermos próximo à terra, mais a gente vai se envolver com os problemas desta terra, que não são poucos, são muitos. E a gente vai ver crime aqui, crime ali, problema aqui, problema ali. Mas se nós estivermos bem alto, aqui minha esposa, né, ela já voou de avião, eu nunca fiz isso, né? Eu não sei nem o que é o avião, só foi pelo por fora. Mas ela é metida, né? Ela já teve esse privilégio, né? E pessoas que contam, né? Eu não posso contar isso, ainda não voei ainda, né, gente? Mas que é um lugar tranquilo, né? Você se sente mais tranquilo lá em cima. Diz que na ida, né? É aquela coisa, né? Daquele friozinho na barriga, dizem, né? Chega lá em cima mais tranquilo, você está lá em cima. Está acima das nuvens. Você vê tudo lá embaixo. E você se sente mais seguro. É como você fizesse como uma águia ali, voasse bem alto. A sua segurança, a nossa segurança, repito, sempre vai estar no Senhor. Aí, a exaustão, o cansaço, só vem quando nós estamos aqui embaixo. Enquanto estivermos aqui envolvidos com o sistema dessa terra, vamos estar cansados, vamos estar fatigados, mas se estivermos lá no alto, nós vamos descansar. Porque nosso descanso tem que estar em Deus. Tem uma canção que fala que temos que estar sempre no colo do Senhor. Lembra daquela canção do Rastros de Areia? Bem antiguinha, né? Mas o que ela conta? Ela conta que ali estavam dois passos, duas pessoas caminhando na areia, e ali estavam os seus passos. De repente, aquela pessoa se viu apenas uma pessoa dando passos na areia e reclamou: onde está o Senhor? E o Senhor respondeu: você está no meu colo. Esses passos são meus, não são seus. A gente precisa aprender isso no nosso dia a dia. É isso que nós devemos buscar, que eu busco constantemente, que todos nós devemos buscar constantemente. Buscar sempre estar nas mãos do nosso Deus. Eu me lembro que muitos anos atrás eu tive um sonho, não tem aquele sonho que parece real? Eu tive esse sonho. Eu estava num lugar muito verdejante, muito feliz, lugar bonito, é o lugar que todos nós sonhamos em estar, né? Lugar bonito, verde, aqueles pastos verdes, aquela coisa linda. Eu todo feliz, andando, pulava para cá, andava para lá. E de repente, eu me deparei com um precipício. Gente, a sensação é idêntica. Eu me vi caindo no precipício. E ali eu parei, aí eu fui parado, sabe, pastor Silvio, no meio. E algo me segurava para eu não cair lá embaixo. E a voz me dizia o seguinte: assim está você nas minhas mãos. Existem os precipícios desta vida, mas nós estamos nas mãos do Senhor. O que é preciso fazer? Simplesmente esperar no Senhor. O povo lá de Israel, talvez eles estivessem, sabe, já desesperado, usando-se passos, e nós aqui em Babilônia, mas Deus está dizendo: espera no Senhor, apenas renove as suas forças e voe como as águias, e vocês não ficarão exaustos. O cansaço está evidente,
Porque às vezes nós achamos que o cansaço é apenas físico, mas o pior cansaço é o cansaço espiritual, o cansaço interno. Às vezes eu falo com o pessoal que às vezes que a gente pensa somente naquele cansaço físico. Você sabia que o cansaço físico pode ser controlado pelo nosso ânimo espiritual? Agora, ao contrário, não. Quando nós estamos com o nosso ânimos cansados, o nosso interior cansado, é evidente que o corpo não vai aguentar. Não tem aquela sonolência que você passa? Não é normal. Aí você fala assim, eu não fiz nada hoje, mas estou cansado. O que eu fiz hoje para poder cansar assim? Eu estou exausto. E você só quer ficar na cama. Isso tudo é cansaço espiritual. Está na hora de você voar um pouquinho. Está na hora de você avançar. Está na hora de você subir o mais alto possível. Para que você possa buscar a renovação do Senhor. Mas existe uma palavra para isso que eu queria terminar usando a palavra de Paulo. Vamos lá, meu querido pastor Silveira. Romanos 12. Tá? Tá bom? Então esquece. Ó. Romanos 12. Versículo 1, versículo 2. Olha o que Paulo fala. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas antes renovai-vos a vossa mente, ou deixar que Deus renova as suas mentes, para que vocês saibam qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo depende somente disso. Depende de nós, em primeiro lugar. Né? Olha o versículo 1 agora. O que nós temos que fazer? Oferecermos diariamente os nossos corpos como sacrifício. Não é um sacrifício qualquer, é vivo, é santo e é que agrada ao Senhor, e isso vai fazer que a gente sempre estejamos fazendo o culto racional. O que é o culto racional? É um culto que temos ciência do que estamos fazendo. Eu canto, mas canto com consciência. Eu falo, eu oro, mas oro com consciência. Isso é culto racional. E depois Paulo, ele fala, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, não anda segundo a forma que esse mundo está pregando, as ideologias dele, mas transformados pela renovação da nossa mente, isto é, a cada dia, vamos buscar a Deus, vamos voar, vamos chegar o mais alto possível, próximo de Deus, para que nós venhamos saber ou experimentar qual é a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Deus, Ele está aqui, nos criou, nos colocou aqui com propósito. Essa é a nossa caminhada nessa terra. Sabe por que a gente às vezes acha que está ruim? Sabe por quê? Simplesmente porque a gente não contamos o propósito de Deus. Até uns tempos atrás, eu pensava assim, não vou dizer que eu estou perfeitamente hoje bem na fita, né? Mas de alguma forma a gente nos breca aí, a gente para aqui. Enquanto a gente fica martelando a cabeça, anda, e a gente não consegue encontrar, sabe, a felicidade. A pergunta que eu gosto de fazer, será que nós somos felizes mesmos? Será que nós estamos satisfeitos com a vida mesmo? Será que o que eu vivo é satisfatório? Bom, para eu responder essa pergunta, eu preciso encontrar o propósito de Deus. Só vou encontrar essa felicidade que todos nós almejamos, é que as pessoas buscam nas drogas, que as pessoas buscam nos vícios,
Por que a pessoa hoje é viciada? Qual é? Se você for fazer uma entrevista com a pessoa viciada, com os drogados e etc., ou qualquer tipo de vício, não sei somente de droga, qualquer vício, a resposta era unânime: eu estou em busca de uma satisfação, de algo que venha me satisfazer. Naquele momento que a pessoa pratica o vício, ele até se satisfaz. Acabou o vício, acabou. Ele volta novamente à estaca zero. É assim que funciona. É assim que funciona essa situação dos vícios. Por quê? Porque não contou o propósito ainda. Porque hoje, nessa era do século XXI, estamos vivendo a época da depressão. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo encontrar o propósito de Deus, que é a vontade dele. Enquanto nós não encontrarmos isso, vamos ficar aí, sabe, vagando, desesperado. Ter as crises de ansiedade. Esse dia eu estava conversando com um amigo, e amigo que eu falo é porque estamos sempre em contato. E ele está falando sobre crise de ansiedade que ele está vivendo. Sabe, pastor? Eu falei assim, olha, eu particularmente, eu não sei exatamente o que é crise de ansiedade. Talvez eu até já passei, não sei. Não sei se eu passei por isso. Mas, eu expliquei para isso, olha, só existe uma forma de nós não ficarmos presos a isso. E nos voltarmos para Deus. Ler Bíblia, orar, fazer devocionais constantemente. Há uns 30 anos atrás, eu estava vivendo a pior época da minha vida. Escuta só, olha o que Deus faz. Vou contar um testemunho para os irmãos aqui agora. Uns 30 anos, mais ou menos atrás, eu não conhecia da minha digníssima esposa. Eu passei o momento mais terrível da minha vida, pastor Sevilho. Momento esses que quase me levou a um suicídio. Na época. Claro que nessa hora nós temos pessoas que nos acolhem. E eu tive pessoas para me acolher. Impressionante. O ano de 95, não esqueço até hoje. 3 de fevereiro de 95, pastor Sevilho, pastora Cris, irmãos. Chegou um livro lá em casa. Não me pergunte como que ele chegou, porque eu também não tinha dinheiro para comprá-lo. Olha só, escute só aqui com os irmãos. Chegou um livro lá em casa que hoje, como eu desfolhei ele não existe mais. Na época que eu estava fazendo discipulado, eu tive que desfolhar ele para poder tirar a xerox, para poder dar para o pessoal lá nas casas. Chegou esse livro lá em casa. O nome do livro, escute somente o livro, que é um dos que faz parte do meu trabalho discipulado lá no canal do Instituto de Dascalos. Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Esse livro chegou lá na minha casa. Impressionante isso. Perguntei à minha tia, onde eu morava, com quem eu morava na época, esse livro aqui. Ela perguntou, não sei dizer para você. Ninguém sabia dizer a razão do livro chegar na minha casa. Essa foi a coisa mais misteriosa que eu já passei na minha vida. E o livro, na verdade, ele é um livro devocional. Ele contém 12 unidades e cada unidade tem 5 lições. Aí o que eu fiz? Eu me disciplinei. Eu precisava reagir. Eu precisava me renovar, como nós lemos aqui lá em Isaías 40:31. Eu estava ruim demais. Eu estava péssimo. Eu estava no fundo do poço, vamos dizer assim, né? E aí eu comecei a me disciplinar com esse livro. Então, o que eu fazia? Bom, de segunda a sexta, só quantos dias? 5 dias. Eu comecei a me disciplinar. Cada dia eu lia
um dia da lição. E foram 12 meses, foram 12 semanas assim. Irmãos, foi o que Deus me renovou. Foi que ali que eu comecei a me levantar novamente. Está entendendo? O que Deus faz com a gente? É isso. É como eu estava conversando com vocês ouviram sobre isso, né? A gente precisa criar alternativa no momento mais crítico da nossa vida. E Deus tem sempre isso. Não existe plano B para nós. Só existe um plano. Ah, eu tenho que viver, eu estou vivendo assim, eu estou vivendo, eu tenho que criar um plano B para poder sair desse problema. Não existe plano B, não existe plano A, C, D, não existe. Só existe um plano. O plano que a qual Deus nos colocou nessa terra, de vivermos o propósito que Ele unicamente criou para nós. Mais nada do que isso. Mais tarde, nós começamos a desenvolver nosso trabalho de discipulado. E aí eu fui encontrando outros livros, sabe? Outros livros. Encontrei A Mente de Cristo, que foi meu cunhado que me deu. Também um livro muito bom. E depois do Mente de Cristo, encontrei outro livro, tudo dado por Deus, tudo direcionado por Deus, Em Missão com Deus. Quando eu li esse livro, eu falei assim, meu Deus do céu, aqui está nos ensinando como nos posicionar na missão que Deus, a qual nos deu nesta terra. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Acho que é Romanos 8. Vê para mim o 29. Isso. Olha só. Olha o que diz o Romanos 8, 29. Pois aquele que de antemão conheceu, isso Deus, também nos predestinou para sermos conforme a sua imagem do seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. 28. Aí, no 28 ele fala que tudo que acontece conosco tem uma razão, tem um propósito para aqueles que a qual foram chamados. Você, todos aqui foram chamados. Todos nós temos, o que nós passamos é com um propósito. Não existe nada sem propósito. Esses dias mesmo estou todos os dias agora, toda semana, estamos falando sobre o livro de Jó. E aí, estamos ainda no capítulo 5 ainda, né? Falta muita coisa para poder falarmos ainda. E quando nós estávamos, e eu ali lendo sobre o assunto, sabe, pastor, eu falei assim, meu Deus. Imaginaram a cabeça de Jó? Dá para vocês um dia parar um pouquinho para pensar, durante aqueles 7 dias, o que pensou aquele homem? Pensou, pastor? O que aconteceu comigo, gente? 7 dias pensando isso. O que aconteceu comigo? Perdi tudo. Entendeu? Perdi tudo que eu tinha. E agora, perdi 10 filhos de uma vez só. E depois que perde os meus 10 filhos, o meu corpo está cheio de chagas. Vamos falar um pouquinho. O que esse homem, durante 7 dias, pensou? É tanto que quando ele fala, depois de 7 dias, o que ele faz? Era melhor que tivesse morrido, né? Para viver aqui, para viver assim, é melhor ter morrido. Porque eu nasci. Mas Deus tinha um propósito ali. Se eu digo para os irmãos uma coisa, Deus permitiu que o livro de Jó fosse escrito e que a história de Jó fosse relatada para unicamente nos ensinar que Deus está no controle da nossa vida. Nada está fora do controle. Por isso, vamos nos chegar a Deus. Vamos nos voltar para Deus. O diabo, tudo que ele quer, sabe o que quer? É que a gente continue aqui na terra.
pensando nas coisas dessa terra. Eu vou parar já. É 8h10 ainda, dá tempo ainda. Colossenses 3. Olha o versículo 1 e 2 que fala: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dedique-se às coisas que são do alto. Isto é, vendo? A ave vai voar mais alto. Chegue mais alto possível. Onde Cristo está sentado à direita de Deus, versículo 2. Pense nas coisas que são do alto. Lembra? Vamos mais alto. Quanto mais alto você vai pensar nas coisas do alto, né? E não nas que são da terra. Sabe por quê? Tiago, capítulo 4, versículo 7, se faz memória. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Aí, o que Tiago fala? Se nós subirmos mais alto, vamos chegar mais próximo de Deus e vamos nos submeter ao governo de Deus. Aí, irmãos, não precisa fazer muito esforço, não. É automático. O diabo só vai tentar você enquanto você fica pensando nas coisas desta terra. Mas se você se submeter a Deus, você está debaixo do governo de Deus, sabe uma coisa? Ele vai fugir de você. Quer que o diabo fuja de você? Quer que o diabo tenha medo de você? Então submeta-se a Deus. Se relaciona com Deus e o diabo vai fugir de você. É simples o negócio. Parece uma coisa difícil? Não parece? Porque a gente está preso a essa terra. Enquanto estivermos presos ao sistema dessa terra, com certeza, o diabo vai fazer de tudo para te prender. Mas se nós voarmos mais alto como as águias, lá em cima, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, nós vamos submeter a Deus. E essa submissão é uma resistência. A Bíblia fala para você, não precisa você fazer muito esforço contra o diabo. Você quer? Eu vou para monte, vou orar. Eu tenho que fazer campanha. Eu vou orar. Bonitinha a águia, né? Eu vou orar, eu vou jejuar. Não, tudo bem. O jejum é necessário, a oração é necessária. Mas sem esforço. Sabe o que serve a oração e o jejum? Apenas uma forma de você se relacionar com Deus. O jejum é para que você venha fazer que a sua carne entenda que quem governa é Deus e não ela. É isso. E aí você vai voar como uma águia. Deixa eu finalizar aqui para falar como é que a águia trabalha com seus filhotinhos. E aí vamos dizer como Deus trabalha com a gente. É simples isso, né? É interessante. E quando nascem os filhotinhos da águia, o que ela faz? Ela já vai forte, tudo bonitinho. Tá ali, os galhozinhos, né? Tudo bonitinho para ele estar bem confortável. Vai lá, traz a comidinha para eles. Eles vão lá, a águia dá a comidinha para os seus filhotinhos. Os filhotinhos vão crescendo. E a águia, o que ela faz? Ela começa a tirar a zona de conforto dos seus filhotinhos. Para eles entenderem que está na hora deles acordarem e andar por si próprio. Aí tira e deixa somente os gravetos. Até que eles crescem. Aí ela começa a evoluir. Pega um por um. E leva até o alto. E salta eles. Quando ela percebe que eles não vão conseguir voar, ela vai lá com a sua asa, acolhe os seus filhotinhos e leva novamente lá para o ninho. Mas o ninho está desconfortável. E eles ficam meio desconfortados ali. Aí a águia no dia seguinte vai pegar eles de novo. Até que eles entendam que eles precisam voar por conta própria. E Deus sim vai fazer isso conosco. Ele quer que a gente anda e quer que a gente voa.
Por isso, nessa noite, vamos voar. Quanto mais alto você estiver, mais você vai ser feliz. Sempre gosto de dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor é o que nos fortalece. Por isso, nessa noite, a palavra é: voe mais alto. Mais alto que você puder. Busca Deus. Ore ao Senhor. Se consagre a Ele. Se relaciona com Ele. Mais e mais do que você puder. E você vai ver como você vai ser uma pessoa feliz. Pensa um pouquinho naqueles cristãos ali, quando eles estavam naquele ginásio e os leões voltaram para eles. Eles não reclamavam não, diz a história, que eles apenas se posicionavam e diziam: assim entrego para vocês a minha alma, Senhor. Até os martírios eram mais satisfatórios, eles morriam felizes. Diz que quando foram incendiar Policarpo, né? Que era discípulo de João, a fogueira não queria queimar. Até que eles ficaram acendendo a fogueira não queimava. E Policarpo, e ele dizia assim: nega Jesus e você viverá, Policarpo. Não. Como vou negar aquele que morreu para perdoar os meus pecados? Você está entendendo? Antigamente eles negavam Jesus porque eles eram pressionados por morrer. Hoje nós estamos negando Jesus por coisas mínimas. Por um celular, por uma festa, por uma visita. Negando Jesus, às vezes, por uma coisinha tão mínima do que é uma televisão, uma novela. Não que sejamos contra fazer tudo isso. Mas isso nunca pode ser a prioridade da nossa vida. Teve um tempo atrás, que foi a final da Copa Continental. Será como é que fala no final de Copa do Mundo? Que eles falam antes da Copa do Mundo, não sei o nome dá. E aí a final foi Brasil e não sei quem lá. Irmãos, eu falei assim: eu vou ficar em casa para ver, no domingo, para ver Brasil. Irmãos, você acredita que ficaram um cara de gente, naquele dia faltou um cara de gente na igreja? Para poder ver o jogo em casa e não vir para a igreja? Acontece isso. Aqui não foi que seja contra nós gostar de futebol. Eu gosto de futebol. Torço melhor do que o pastor Cerveiro. E nessa ideia de hoje eu posso tirar onda aqui, né? Entendeu agora? Mas isso não pode nunca, nada pode ser a prioridade da nossa vida. Você já está vendo uma palavra interessante sobre a questão do jejum. Às vezes quando se fala em jejum de comer. Não vou comer hoje, porque eu estou fazendo jejum. Mas existe um jejum que nós precisamos fazer hoje. O jejum do celular. Ficar um dia sem celular. Você consegue, irmãos? Vamos pensar um pouquinho? Quando só falar ficar sem celular, já começa a mão tremer, né? É sinal que alguma coisa está errada com a gente. Entendeu agora qual a coisa está errada? Quando a gente não consegue se relacionar com Deus. Quer dizer uma coisa? Estamos no culto aqui agora. Eu estou segurando, eu seguro jogar no chão. Eu estou segurando isso aqui na minha mão aqui agora, certo? Estou aqui. Os irmãos estão incomodados com porque isso aqui está na minha mão, certo? Esqueceram o que Deus está falando com vocês. Aí caiu no chão. Caiu, não quebrou não, né? Se preocupamos com isso.
Qualquer coisa tira a nossa atenção. E não deveria. É isso que está sendo o problema nosso hoje. Ou nós resolvemos isso, a gente não vai encontrar o propósito de Deus, que é a vontade dele. Está atrapalhando. Tudo que atrapalha nós nos relacionarmos com Deus, esse é o nosso problema. Isso é o nosso problema. É isso que temos que resolver. Orar a Deus. Ah, o problema é o celular? Tudo bem. Eu tenho que aprender a viver sem ele. Ah, o problema é a televisão? Eu tenho que aprender a viver sem ela. Esses dias atrás, Deus me ensinou uma coisa muito grande. Porque depois que você comprar carro, você depende do carro, né? E depois que eu comprei carro em 2016. De lá pra cá, pastor Severino, se eu andei de ônibus umas 2 ou 3 vezes, acho que foi muito 3 vezes. Porque eu andei de ônibus. Tudo é carro. Aí o carro quebrou. Tem um problema no carro. Eu fui resolver um problema pequenininho. Não tem aquele negócio que você vai levar para o mecânico para resolver um problema desse tamanhozinho, mas encontra um desse tamanhozão. Você sabe o que é isso, né? E aí fiquei 3 semanas sem carro. Imagine eu 3 semanas sem carro. Foi doído. Aí, para ir para o trabalho, eu tive que pegar ônibus. Irmãos, eu não sabia nem entrar no ônibus direito. Aí eu pensei, essa porta aqui, como é que entra aqui? Eu não sei mais qual é a porta que entra mais. Porque é dependência. Então é isso que nós precisamos resolver. Deus começou a me ensinar assim, olha, você precisa não mais depender disso. Nós precisamos aprender essas lições. E a forma de nós nos relacionarmos com Deus é nós dependermos somente dele. Se hoje Deus tirasse o celular de vocês, a pergunta é, como é que vocês iriam reagir sem o celular? Se vocês ficassem sem aquela programação, aquela série. Tem pessoas que a série é uma coisa tremenda, né? Eu não consigo. Sinceramente, está aqui minha esposa. Ela, às vezes, eu não consigo acompanhar o ritmo dela, né? Na série, né? Eu fui ver uma série, pastor. Esqueci o nome da série agora. Já esqueci o nome, né? Que eu fiquei quase 1 ano para poder terminar a série. Que eu esquecia. Esqueci. Tem que ver a série para poder ver o próximo episódio. Nada pode nos prender e tirarmos nós do foco que é Jesus. Quer viver feliz? Não depende dessa terra. Depende somente dele. Como um peixe não vive fora d'água, nós não podemos viver sem Deus. É assim. Um peixe morre quando ficar fora d'água. E nós estamos mortos quando estamos distante de Deus. E a alegria é essa. Ser feliz é estar com Deus. Amém? Deus abençoe.